duas casas. Um homem é considerado sábio, o outro é considerado imprudente, tolo, insensato, porque ele constrói a sua casa sobre a areia. Mas é necessário destacar aos irmãos que ambos receberam as mesmas orientações. Esses homens receberam as mesmas instruções. Um homem recebeu a instrução, a palavra, foi sábio e aplicou a palavra à sua vida, porque essas casas aqui é apenas uma metáfora para falar da nossa vida, para falar da nossa existência. Essa casa nós poderíamos metaforizar e dizer, é a nossa vida, é a nossa estrutura, seja ela física, mental ou espiritual. Esse homem sábio foi capaz de construir e receber as instruções do seu mestre. E o nosso mestre aqui não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. E como o hino que as irmãs, que o grupo de louvor cantou aqui, como é maravilhoso. Que nome lindo é o nome de Jesus. Que nome maravilhoso é o nome de Jesus. O nome que os demônios tremem. O nome que as enfermidades são repreendidas. O nome que o poder das trevas cai por terra. O nome que faz coisas grandes e extraordinárias, que liberta os oprimidos. O nome que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que está acima de todo nome. Diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses: todo joelho se dobrará perante esse nome. Diga comigo nessa noite: Jesus, o nome mais lindo que existe nessa terra. E é nesse nome que precisamos estar firmados, porque esse nome traz alegria, esse nome traz refrigério, esse nome traz alento para o nosso sofrimento, esse nome refrigera a nossa alma, esse nome é tudo que nós temos na vida. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu retornando ao texto sagrado, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, com qual dos dois homens você se identifica? É para a gente refletir nessa noite. É para nós pensarmos nessa noite naquilo que Deus deseja e comunica aos nossos corações. Ambos receberam as mesmas orientações. Um ouviu, internalizou e praticou as instruções recebidas. As instruções recebidas não era para construir a casa na areia, porque o texto sagrado disse que aquele que construiu a areia não resistiu. Vieram os ventos, as tempestades, as enxurradas, as chuvas, bateram de ímpeto contra aquela casa e ela ruiu, ela caiu. Então Jesus, que é o nome lindo que nós já falamos aqui, cantamos e adoramos, ele jamais traria uma instrução para alguém construir a sua casa na areia, porque ele sabe que a areia é um material movediço, ele sabe que a areia não traz sustentação, a areia é transitória, é instável. A instrução dele é para que aquele homem e todos nós que aqui estamos construamos a nossa casa na rocha, pedra irremovível. E ele é a principal pedra. Ele mesmo, o apóstolo Pedro, diz que ele é a principal pedra da esquina, que foi rejeitada pelos construtores, mas nós colocamos como alicerce e como base da nossa construção. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Qual homem, para você pensar comigo nessa noite, com qual homem você se identifica? O homem sábio ou o insensato? Aquele que ouve as instruções, que vê aqui todos os domingos e outros dias da semana, o pastor Tassos ministrando, outros pastores, outros obreiros e outras irmãs ministrando a palavra, que lê a palavra e que pratica a palavra, porque não basta apenas ler a palavra. O salmista Davi escreveu no Salmo de número 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos ser confrontados, meus irmãos. Confrontados não por ideologias, não confrontados não por filosofias, não por mentes humanas, por mais sábias e capazes que elas sejam. Nós precisamos ser confrontados por essa palavra. A palavra de Deus, a revelação de Deus à humanidade, que edifica, que transforma, que cura, que liberta. A palavra que é o alimento para a nossa alma, que descedenta a nossa sede.
nós precisamos ser confrontados. E o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o homem internalizou e praticou as instruções recebidas pelo mestre, e ele construiu a sua casa sobre a rocha. A nossa fé, as nossas orações, as nossas decisões precisam de fundamento. A nossa vida precisa de fundamento. Muitas pessoas querem ver milagres, mas não querem obedecer à palavra. Querem o Deus que faz, e Ele faz, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, mas não querem obedecer o mistério de você receber de Deus fundamento para a sua casa, é obedecer. Nós temos aqui dois homens que ouviram as mesmas instruções, receberam os mesmos ensinamentos. Um obedeceu e construiu a sua casa onde, meus irmãos? Na rocha. O outro desobedeceu. Talvez por ser mais fácil, né? Porque a gente sempre procura o mais fácil. Nem sempre a gente quer fazer o mais difícil. Construir uma casa na rocha dá mais trabalho, exige mais esforço, exige mais dedicação, mais esmero. Construir uma casa sobre areia é fácil. Na rocha você tem que subir, dá trabalho, mas é isso que Deus quer de nós. Esse trabalho implica na obediência a Ele e a sua palavra. O homem que construiu a casa sobre a rocha resistiu às chuvas, resistiu às tempestades, ventos, porque construiu a casa sobre a areia, ruiu diante das chuvas e tempestades. E eu quero dizer a todos que me ouvem nessa noite: o tempo de reconstruir chegou. Deus está nos dando um tempo de reconstrução da nossa vida. É hora de examinar as áreas onde a areia tomou o lugar da rocha. Não permita que a areia tome lugar da rocha na sua vida. A areia é estável, é transitório, tudo aqui vai ficar. Mas aquele que tem a sua vida em Deus, fundamentado em Deus, está com o coração na rocha, e a rocha é o próprio Cristo. Aquilo que é areia é movediço, é transitório, é passageiro, é a vaidade, é o pecado, é a maldade, é a iniquidade. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, adora a Deus, engrandece a Deus, atribui a Deus todas as conquistas da vida, porque nós sem Deus não somos ninguém, mas com Ele nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está nesse culto, hoje é o início que pode ser o início de uma reconstrução na sua vida. Coloque Cristo como fundamento principal da sua vida, como fundamento principal da sua casa, da sua construção. Vida de oração e adoração sem crescimento espiritual às vezes não tem muito sentido. Essa igreja, o pastor Cláudio estava me dizendo que começou com 6 pessoas, não é, pastor? E hoje tem mais de 100 pessoas aqui, só hoje. Eu creio que tem muito mais do que os que estão aqui hoje. Isso é o que indica produtividade, crescimento. E todos nós temos que produzir fruto no reino de Deus. A ordem de Cristo para cada um de nós é que nós produzamos frutos do seu reino. E tem uns que produzem mais, que produz mais, mas todos nós precisamos produzir. Então, amados, vida sem firmeza, sem base, sem estrutura bíblica, sem intimidade com Deus, não resiste. O homem que não tem intimidade com Deus, que não ora, que não lê a Bíblia, que não adora a Deus de verdade, não resiste. Olha que nós estamos vivendo tempos difíceis. O apóstolo Paulo já falava sobre esses dias de hoje. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Inverteriam o uso natural. Tudo isso nós estamos vendo no comportamento do mundo sem Deus. Tempo difícil. Mas aquele que está firmado na palavra, firmado em Cristo, resistirá a esses dias difíceis. E não só resistirá a esses dias difíceis, permanecerá.
permanecerá de pé. Quem recebe essa palavra nessa noite, levante a mão para o céu e adora ao Senhor. Permanecerá de pé, porque quem nos firmou e quem nos firma é o Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador. Quando você lê o livro de Salmos, o salmista revela que em determinado momento ele pensou que ia vacilar, que ia desistir, porque ele via o sucesso dos ímpios e o justo estava sofrendo, estava passando dificuldade, estava passando necessidade, até que ele experimentou entrar nos átrios do Senhor. Na presença de Deus, meus amados irmãos, nós recebemos fortalecimento e firmeza de fé e firmeza espiritual. Glória a Deus. Então deixa eu avançar para eu concluir. Como está a sua casa espiritual? Não estou falando da casa física, da casa terrena. Estou falando da casa espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Todos nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico. Sua casa espiritual está firme na obediência à palavra? Ou a sua casa espiritual está sendo condicionada aos achismos, às filosofias, aos sofismas existentes desse mundo? Ouça bem o que diz o texto sagrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A instrução de Deus, da palavra de Deus, para a sua igreja, para cada cristão aqui, é não se conformar, é não parecer com este século, com este mundo, um mundo que cada vez mais se distancia de Deus. O homem quer tirar Deus da história, o homem sem Deus, as vãs filosofias, querem tirar Deus da história, do centro da vida do ser humano, como se o homem fosse autossuficiente. Eu pergunto a você, o que é que o homem é sem Deus? É um pobre, miserável pecador, como uma folha seca que o vento dispersa para onde quer. O homem sem Deus não vale nada. Mas muitos querem tirar o lugar de Deus na história, da essência de Deus, dos valores que encontram-se na Bíblia Sagrada, deixados pelo próprio Deus, na instituição familiar, dos valores e princípios cristãos. Mas Paulo está dizendo, se nós queremos estar firmados na rocha, firmados em Cristo, não nos pareçamos com este mundo, não nos conformemos com este mundo, sejamos sinceros. A palavra sincero significa sem cera. Afaste qualquer demagogia, qualquer hipocrisia da sua vida, e seja crente de verdade aonde quer que você esteja. Está dentro da igreja? Crente. Está 2.000 quilômetros distante daqui, longe do pai, longe da mãe, longe de qualquer pessoa da família, crente da mesma forma, porque você não é crente no homem, você não é crente no pastor, você não é cristão em qualquer que seja o líder, você é crente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não vos conformeis. Então, como está a sua vida espiritual? Não precisa me responder. Responda para você mesmo. Você está firmado na palavra? A palavra de Deus é a base para a sua vida? É a estrutura da sua vida? Você tem recebido a palavra? Tem alimentado-se dessa palavra diariamente? Tem crido, acreditado no que diz essa palavra? Lâmpada para os meus pés, disse o salmista, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Essa palavra é lâmpada, ilumina o nosso coração. Essa palavra é o pão que alimenta a nossa alma. Assim como o nosso corpo físico todo dia precisa de nutrientes para sobreviver, nós precisamos ler e guardar essa palavra no coração para que a nossa alma esteja cada vez mais fortalecida, o nosso espírito esteja cada vez mais fortalecido. Por isso que não podemos nos conformar, tomar a forma do mundo, se assemelhar ao mundo que se afasta de Deus, que prega através de suas ideologias o afastamento de Deus, a autossuficiência. Irmãos, amigos, o homem nunca vai ser autossuficiente. Deus deixou a sua marca no ser humano.
O Criador, ele é 3 em 1. O Deus, ele é autoexistente em 3 em 1. Autossubsistente em 3 em 1. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é apenas um Deus, mas com os mesmos atributos, existente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 têm as mesmas características. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, eles são onipresentes, está presente em todos os lugares. Por isso nós temos a companhia dele sempre, constante na nossa vida. Ele é onipotente, todo o poder foi dado a ele. O próprio Cristo, quando aqui esteve, disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele é onisciente, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece todas as coisas ao nosso respeito. Ele sabe tudo a seu respeito. Você pode até tentar esconder alguma coisa, e muitas vezes nós escondemos porque somos orgulhosos. E o orgulho é o medo de trazer à tona a nossa vida de uma forma transparente. Crente tem que ser transparente em tudo. Nós escondemos os nossos medos no orgulho, mas eu quero dizer que Deus deixou a sua marca na nossa vida. O 3 em 1 nós vamos encontrar em tudo na existência humana. 3 em 1 no homem. O homem é corpo, alma e espírito. 3 em 1. Na matéria, estado sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Na música, harmonia, melodia e ritmo. 3 em 1. Em tudo você vai encontrar a marca de Deus na criação. Por isso que o salmista escreveu no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus está na criação na criação de tudo que Ele criou, e principalmente do homem. Façamos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem que mancha a imagem de Deus, o homem que altera a imagem de Deus, por meio de decisões, de atos, de pecado, que entristece, que desagrada o Espírito Santo. Mas Deus deixou a sua marca do seu Espírito. Ele soprou o Espírito de Deus na nossa vida. O pecado sujou, o pecado manchou, alterou a imagem de Deus, mas Ele enviou Jesus Cristo, a principal pedra da nossa construção, da nossa vida, o nome mais lindo que já foi cantado aqui nessa noite, para restaurar essa imagem que o pecado alterou. E só Ele pode fazer isso. Glória a Deus. Não há religião que faça isso, mas Jesus Cristo faz. Ele transforma, Ele liberta. E agora nós temos a instrução da palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo viver. Meus irmãos, espera-se dos cristãos que eles sejam os melhores cidadãos da terra. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Por isso que ele também escreveu, evangelista Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16, que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí no versículo 16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Como está a sua vida espiritual? Firmada na palavra ou na rocha? Irmãos, eu gosto de pregar a Bíblia. Se os irmãos não estão muito gostando, me perdoem, mas eu tenho que pregar a Bíblia. O pregador tem que pregar a Bíblia, porque a Bíblia é tudo para nós. Não adianta que eu trazer ideologias, pensamentos filosóficos. Eu tenho que trazer a palavra, porque nós precisamos ser confrontados pela palavra. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. As ideologias e filosofias humanas querem tirar Deus do centro da história, desejam tirar Deus da vida do ser humano. Mas eu pergunto: o que é o homem sem Deus? O que é que nós somos sem Deus? Absolutamente nada. Mas em Cristo, uma pedra angular, a base da nossa existência, da nossa vida, nós somos, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores.
Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar luta, não vai enfrentar, não, nós não criamos essa ideia, não, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse só isso? Não. Ele acrescenta: mas tende bom ânimo, você não está sozinho na caminhada. Amém, queridos? É urgente entendermos que nós precisamos ter Cristo como a base da nossa vida, a estrutura da nossa vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, as chuvas, metaforicamente falando, as tempestades, os sofrimentos, as perseguições, as afrontas, tudo que possa acontecer com você, conosco. Mas se você tiver Cristo como fundamento da tua casa, a tua casa permanecerá de pé. A tua casa permanecerá de pé. Aleluia! Você recebe essa palavra nessa noite? Fundamente sua vida nos ensinos de Cristo, porque Ele já nos deixou a revelação. Nada de mal vai acontecer contigo se você estiver firmado na palavra. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Você crê nessa palavra, meu irmão? Então eu quero agora pedir que você feche os seus olhos. Com a permissão do pastor Tassis, eu quero orar com você. E se alguém que está aqui entre nós sentiu o toque do Espírito Santo e deseja se reconciliar, fazer uma nova